Olá, pessoal, tudo bem? Dando continuidade ao nosso trabalho aí de energia mecânica e sua conservação, na aula de hoje, pessoal, a gente vai falar do teorema da energia cinética, ou teorema do trabalho e energia, tanto faz. Pessoal, esse teorema, no estudo da dinâmica da partícula, é um dos teoremas mais importantes, né, no estudo da mecânica. Por quê, pessoal? O teorema da energia cinética, ele nos permite resolver vários problemas de forma rápida na hora de um concurso, né? De novo, tem situações em que, se a gente fosse resolver utilizando as leis de Newton, a gente ia perder um tempo muito grande, né? Ao passo que, aplicando o teorema da energia cinética, a gente consegue resolver vários problemas de forma bem rápida, não só no estudo da dinâmica da partícula, tá legal, pessoal? Quando a gente estuda, por exemplo, o campo elétrico, potencial elétrico, esse teorema, pessoal, ele tem validade geral, né? Ele pode ser utilizado, por exemplo, no estudo do movimento de uma carga dentro do campo elétrico, né? Que é um campo conservativo. Quando a gente estuda o conceito de potencial elétrico, tá legal? Ele pode ser utilizado lá no estudo do eletromagnetismo e por aí vai, tá bom? Mas o que diz o teorema do trabalho e energia? O teorema que relaciona trabalho com energia cinética. Bom, na aula passada, nós falamos que a energia cinética, né, é a energia mecânica associada ao movimento. Legal? Energia cinética é a energia mecânica associada ao movimento. Bom, para ilustrar o teorema da energia cinética, né, aqui eu tenho um bloco. Aqui, ó. Detalhe, pessoal, o que diz o teorema da energia cinética? O teorema da energia cinética diz que a variação da energia cinética entre dois instantes quaisquer, né, entre dois instantes quaisquer, é dado pelo trabalho da resultante das forças que atuam sobre o corpo, nesse intervalo de tempo. Aí aqui eu tenho uma ilustração, tá vendo? Que é um bloco passando pelo ponto A, com a velocidade VA, né? Aqui, eu estou supondo que a força resultante sobre o bloco está representada aqui na figura FR, que é FR, a força resultante sobre o bloco, né? Essa força, por meio dessa força, a velocidade do bloco ela vai variar, né? Então o bloco passou por esse ponto, pelo ponto A, com a velocidade VA, né? Estou supondo que F é a força resultante de um sistema de forças que atua no bloco, legal? Aí, por meio dessa força, está realizando um trabalho, essa força resultante, a velocidade do bloco varia. Ou seja, o bloco vai passar pelo ponto B com a velocidade VB, né? Efetuando aqui um deslocamento ΔS. A gente consegue demonstrar, até de forma rápida, né, e simples, a gente consegue demonstrar o teorema. O que diz o teorema da energia cinética? Diz que o trabalho total, né, ou o trabalho da força resultante é numericamente igual à variação da energia cinética do bloco, né? Ou seja, a variação da energia cinética do corpo entre dois instantes quaisquer é dado pelo trabalho da resultante das forças que atuam sobre o corpo nesse intervalo de tempo. Pessoal, detalhe, não esqueça que trabalho é uma grandeza escalar, né? Ou seja, o trabalho é uma grandeza aditiva. Hoje, Pedro, o que significa isso? Trabalho é uma grandeza aditiva? O que você está querendo me dizer? Eu não estou entendendo. Calma que eu vou te explicar, né? Vamos supor que durante o movimento desse bloco, eu tenho várias forças atuando no bloco aqui, ó, normal, né? O que é a força normal? É a força que o piso exerce no bloco. Ficou meio torto aqui, pessoal, mas só uma ilustração. Ó, tem a normal, né? Tem o peso. Vamos supor, por hipótese, que existe atrito, né? E a força de atrito é uma força que atua em sentido contrário, tendência de movimento, né? Atrito. E tem uma força F, tá legal? Né? Tem uma força F. A resultante dessas forças, quando ele pede para a gente calcular o trabalho da força resultante, lembre-se de que o trabalho trabalho é uma grandeza aditiva, né? Trabalho, a força resultante, trabalho é uma grandeza escalar aditiva.
Hum, tá legal. Aditiva. Hoje, Pedro, o que você está querendo dizer com isso? Eu estou querendo te dizer que quando você vai, ou quando a gente vai calcular o trabalho da força resultante, basta a gente fazer a soma algébrica do trabalho realizado por cada uma das forças que atuam no corpo. Ou seja, o trabalho é uma grandeza aditiva, né? Trabalho é uma grandeza aditiva. O trabalho da força resultante é igual o trabalho realizado por cada uma das forças que atuam no corpo. É a soma dos trabalhos, soma algébrica. Por que soma algébrica? Porque o trabalho, sendo uma grandeza escalar, pode ser positivo, negativo ou nulo. Tá legal, pessoal? De novo, trabalho é uma grandeza aditiva. Quando eu peço para você calcular, quando o problema pede para você calcular o trabalho da força resultante, basta você calcular o trabalho realizado por cada uma das forças, fazer uma soma algébrica. Tá legal? Então não esqueça, pessoal, o teorema da energia cinética. Falou que a velocidade variou ou não, né? Porque esse teorema ele é geral, ele pode ser aplicado nos casos em que a velocidade varia ou não, né? Falou que a velocidade variou, pediu o trabalho realizado por uma das forças que atua no corpo, ou pediu o trabalho da força resultante, o pessoal pode comemorar na hora da prova. É só aplicar o teorema da energia cinética. Tá legal? Bom, vamos ao caso. A primeira questão caiu na prova de sargento especialista. Eu vou deixar essa para depois, tá legal? Vou fazer primeiro a questão número 2, lá do concurso da EAN, tá bom? Da Escola de Aprendizes Marinheiro. Olha aí, Matheus, você que pediu para eu fazer alguns exercícios, fazer alguns comentários sobre energia mecânica, né, e a sua conservação. Vamos lá, Matheus. Primeira questão. Matheus e todos os alunos que estão assistindo esse vídeo que vão fazer o concurso para a Escola de Aprendizes de Marinheiro. Olha essa questão. Um determinado corpo de massa 25 kg, inicialmente em repouso, opa, ele estava inicialmente em repouso. Ele é puxado por uma força constante e horizontal durante um intervalo de tempo de 6 segundos. Então o corpo foi arrastado durante 6 segundos por meio de uma força, sabendo que o deslocamento do corpo ocorreu na mesma direção da força e que a velocidade atingida foi 30 metros por segundo. Né? Olha lá, o corpo saiu do repouso e atingiu a velocidade de 30 metros por segundo. Pessoal, pensa na segunda lei de Newton. Né? A força é o agente físico capaz de alterar a velocidade vetorial de um corpo. Né? A segunda lei de Newton diz que a aceleração é fruto de uma força. Né? A força é o agente físico capaz de modificar a velocidade vetorial de um corpo. A opção que representa o trabalho realizado pela força. Pessoal, veja bem, ele quer o trabalho realizado pela força. Observe que, por meio dessa força, a velocidade do objeto variou de 0 a 30 metros por segundo. Pô, como é que eu poderia resolver essa questão na prova de EAN? De forma rápida, aplicando o TEC. Aplicando TEC. Legal? Aplicando o TEC. Quem é o TEC? É o Teorema da Energia Cinética. Né? O que diz o TEC? O Teorema da Energia Cinética. Diz que o trabalho da força resultante é igual à variação da energia cinética. Aí o aluno vai falar assim, pô, Gepeto, mas o bloco não está sendo arrastado horizontalmente? Não teria o peso e a normal? Né? Além dessa força externa capaz de variar a velocidade do bloco, eu também não tenho peso e a normal? Tem, só que peso e normal não realizam trabalho nesse caso. Por quê? O peso é perpendicular ao deslocamento. A força normal é perpendicular ao deslocamento. O que a gente aprendeu? Quando a força é perpendicular ao vetor de deslocamento, ela não realiza trabalho. Ou seja, o peso e a normal, nessa situação, não realizam trabalho. Deixa eu aproveitar para te tirar uma dúvida sua aqui. Ó. Eu já vi alguns alunos falarem assim: pô, professor, a força normal nunca realiza trabalho, porque ela é perpendicular ao deslocamento. A força normal, ela nunca realiza trabalho, porque ela é perpendicular na região de contato. Mentira. Tá legal, pessoal? Tem situações em que a força normal realiza trabalho.
Muito cuidado na sua prova. Tem situações em que a força normal realiza trabalho, tá bom? Você não vai chegar na prova, pessoal, pelo amor de Deus, hein? Vai falar assim: a força normal nunca realiza trabalho, porque ela é perpendicular ao deslocamento. Não, ela é perpendicular na região de contato. A força normal não realiza trabalho, por exemplo, num plano inclinado, num deslocamento horizontal. Realmente, a força normal é perpendicular ao vetor de deslocamento. Por ser perpendicular, ela não realiza trabalho. Nesses casos, nesses casos, tá legal? Num cilindro centrífugo, por exemplo, né? Ela não realiza trabalho. Agora, cuidado. Imagine uma caixa dentro de um elevador e esse elevador subindo com uma determinada velocidade, com a velocidade constante ou não, subindo com velocidade constante ou subindo acelerado. Pessoal, se a caixa está subindo, a força que o piso do elevador exerce na caixa é a força normal. Essa força está realizando um trabalho durante a subida. Então, não vai cometer o erro na prova de me falar, na hora da prova, que a força normal nunca realiza trabalho. Tem situações em que a força normal realiza trabalho. Tá legal, pessoal? Por favor, tem situações em que a força normal realiza trabalho, tá bom? Nesse caso aqui específico, não. Por quê? Porque a força normal é perpendicular ao deslocamento. Ela é perpendicular ao vetor de deslocamento. Tá legal? Beleza. Vamos lá. Ah, o trabalho é variação da energia cinética. Hoje, repito, mas por que você está aplicando o TEC, o teorema da energia cinética? Simples, pessoal. Porque a velocidade está variando. Ele está me pedindo trabalho realizado pela força capaz de alterar a velocidade do corpo. Pelo fato de a velocidade estar variando, trabalho, trabalho, variação da energia cinética. Massa do bloco, 25 kg, velocidade que ele atingiu, 30 ao quadrado sobre 2, menos massa do bloco, 5. Velocidade inicial, 0 ao quadrado sobre 2. Ah, legal. Trabalho vai ficar aqui, ó, 0 ao quadrado é 0, vezes 25 sobre 2 vai dar 0. 30 ao quadrado é 900, por 2, 450. 25 vezes 450, o trabalho vai ser igual. Deixa eu fazer aqui na calculadora para a gente não perder tempo. Vezes 450. 11.250 joule. Trabalho é a energia transferida por meio de uma força. Energia medida em joule. Olha lá, 11.250 joule. Tranquilo? Nada demais. Vamos ver mais uma questão bem bacana. Questão número 3. Também caiu no concurso da Escola de Aprendizes Marinheiro. Vamos ver? Em um teste de aceleração, um determinado automóvel, cuja massa é 1.000 kg, teve sua velocidade alterada de 0 a 108 km por hora em 10 segundos. Nessa situação, pode-se afirmar que a força resultante e o trabalho realizado pela força resultante valem respectivamente. Bom, vamos lá, pessoal. Primeiro de tudo, ele está me pedindo a força resultante, né? Bom, segundo a lei de Newton no carro, né? A força é o agente físico capaz de acelerar, ou melhor, capaz de alterar a velocidade vetorial de um corpo, né? E a segunda lei de Newton diz para a gente que a aceleração é fruto de uma força, ou seja, força resultante é massa vezes aceleração. Ah, legal. Mas eu posso escrever a segunda lei de Newton como sendo força resultante, massa, multiplica delta V sobre delta T. Ah, mas ele quer a força em Newton. Muito cuidado. Se ele está me pedindo a força em Newton, pessoal, fica atento. Velocidade tem que ser medida em metros por segundo. Vamos lá? Como é que eu transformo a velocidade? Regrinha prática. Quilômetro por hora para metro por segundo. Divido por 3,6. Pô, bacana, pessoal, bacana. 3,6. E o contrário?
multiplico por 3,6, né? 108 dividido por 3,6 vai dar 30. Ah, então a força resultante sobre o carrinho, né, sobre o automóvel, massa do automóvel, 1.000 quilograma, a variação da velocidade. A velocidade variou de 0 a 30, no intervalo de tempo de 10 segundos, a força resultante vai dar 3.000 newton, né? 3.000 newton. Pronto, pessoal. Força resultante, 3.000 newton. Legal. E o trabalho realizado pela força resultante? Bom, teorema da energia cinética. Falou que a velocidade variou, aplica o TEC. Aplica o TEC. Teorema da energia cinética. Trabalho da força resultante é a variação da energia cinética. Energia cinética final, mv² sobre 2, menos a energia cinética inicial, mv0² sobre 2. Bom, o carrinho estava em repouso, energia cinética inicial é 0. Legal? Ah, então o trabalho da força resultante, massa do carrinho, 1.000 quilograma, 1.000. Velocidade do carrinho, que ele atingiu 30 ao quadrado, vai dar 900 dividido por 2. Trabalho, 1.000 por 2 vai dar 400, ou melhor, vai dar 500. 500 vezes 900, 5 vezes 9, 45. Né? Colocar 2 zeros, 4 zeros. Isso. Né? Joule. O cara, pô, GP, tu não tem essa resposta. 450 mil Joule. 450 mil, 450 quilo. Tabela de prefixos. Quilo, Joule. 450 kJ. A força resultante, 3.000 newton. E o trabalho da força resultante, 450 kJ. Viu questão bacana no concurso do IAN? Que legal? Vamos analisar uma outra questão. Vamos ver essa questão agora, pessoal, do Colégio Naval. Muito legal também, uma questão boa para cair no concurso da Escola de Aprendizes Marinheiro. Né? Olha essa questão número 4 do Colégio Naval. Durante seu movimento, um carro de massa 1.200 kg encontra-se submetido à ação de 3 forças mostradas na figura. A força de resistência do ar, a força que o motor produz, disponível para o deslocamento do carro, igual a 3.500 N. A força de resistência da ar, que é 400 N, que atua em sentido contrário ao movimento. A força de atrito com o solo, que, de acordo com o desenho, também está atuando em sentido oposto ao movimento, né, no valor de 700 N, ambas constantes. Considerando que o carro partiu do repouso, o carro saiu do repouso, e as forças atuaram sobre ele durante 10 segundos, pode-se afirmar que a velocidade final atingida pelo carro e o trabalho realizado pela força resultante foram respectivamente iguais a... Viu, pessoal? De novo, trabalho da força resultante. Ele quer saber qual é a velocidade final que o carro atingiu e qual é o trabalho da força resultante. Vamos lá, pessoal. Força é o agente físico capaz de alterar a velocidade do corpo. Legal? Segunda lei de Newton no carro. Aceleração é fruto de força. Aceleração é fruto de força. Então vai, gente. Aplicando a segunda lei de Newton, a gente descobre a velocidade final do carro. Como? Força resultante, basta aplicar a expressão da segunda lei. Força resultante, massa vezes aceleração. Primeiro, como eu vou calcular a força resultante? Pessoal, observe. O carro está no plano horizontal. No plano horizontal, o peso é anormal. Aqui nessa situação, o peso e a normal se equilibram. Né? Essas forças se anulam porque elas estão atuando no mesmo corpo. Né? Então, observe que tem forças atuando horizontalmente, não nulas. Pô, primeiro, pessoal, como é que eu vou calcular a força resultante, hein? Aqui, ó, é muito fácil. Força resultante é quem empurra menos quem atrapalha. Né? Ou seja, qual é a força capaz de movimentar o carro nesse sentido? A força do motor, né? A força que foi disponibilizada pelo motor, disponível pelo motor, né?
força que o motor produz. Quais são as forças que atrapalham o movimento? A força de resistência do ar é a força de atrito. Então, eu vou ter a força resultante, vou chamar aqui de R, resultante vai ficar quem empurra, 3.500, menos as forças que atrapalham. Quem atrapalha? 700 mais 400. Né? Então, a força resultante sobre o carro vai ficar 3.500 menos 1.100. Ó, 3.500 menos 1.100. Tinha básica, tá, pessoal? Só que eu não quero perder tempo. 3.500 menos 1.100, 2.400. Então, a força resultante, 2.400 newton. Né? Quem empurra, menos quem atrapalha. Legal, achei a resultante. Agora eu vou lá. 2.400, que é a força resultante. Massa do carro. 200. Fez aceleração. Quem é aceleração? ΔV, velocidade final, menos a inicial. Dividido pelo intervalo de tempo em que a força atua. Né? O movimento ocorreu em 10 segundos. Legal. Olha lá. Né? Passar 120 dividindo. 2.400 dividido por 120. Vai dar 20. Caramba, Gepeto, que legal. Achei a velocidade final. 20 metros por segundo. Só que ele está tentando me enganar. Ele está me dando a resposta em quilômetros por hora. Então, o que que eu vou fazer? Está me dando a resposta em quilômetros por hora. O que que eu tenho que fazer? Pessoal, passar de metro por segundo para quilômetro por hora. Regrinha prática. De metro por segundo para quilômetro por hora é só multiplicar por 3,6. Então, a velocidade do veículo, 72 km por hora. Pô, legal. O GPT, então, pode ser letra A ou B. Legal? Agora, vamos calcular o trabalho da força resultante. Beleza? Agora, vamos calcular o trabalho da força resultante. O trabalho da força resultante é a variação da energia cinética. Energia cinética final, menos a energia cinética inicial. Pô, legal. Então, o trabalho da força resultante, massa do carro, 1.200. Né? Velocidade do carro, 20 metros por segundo. Tem que passar metro por segundo, tá, pessoal? Porque ele quer em Joule. Sub 2. Menos, energia cinética no início é zero. Por quê? Porque o carro estava parado. Legal? Então, trabalho. Olha lá, pessoal. 1.200 por 2, 600. 20 ao quadrado, 400. Então, trabalho. 6 vezes 4, 24. Né? 1, 2, 3, 4, 240 mil joule. 240 quilojoule. Quilojoule. Opção correta. Letra B, 240 quilojoule. Letra B. Tranquilo? Nada demais. Beleza, pessoal? Questão bem bacana aí do Colégio Naval. Viu? Legal? Que a gente pode fazer usando o teorema do trabalho e energia de forma bem rápida. Agora vamos analisar a questão número 5, que caiu lá no concurso de sargento especialista da aeronáutica. De aeronáutica, melhor dizendo. Bom, olha que questão legal, hein? O aluno que é esperto, ele aplicaria o teorema da energia cinética para matar essa questão. Olha o que ele diz. Um bloco de massa M, inicialmente em repouso, escorrega em um plano inclinado mostrado na figura. Ao chegar em B, o módulo da sua velocidade ao chegar aqui no ponto B, ó, a gente quer ver, né? Tendo percorrido no plano uma distância D. Viu? O trabalho realizado pela força de atrito, após o bloco ter se deslocado a distância D, vale. Pessoal, olha que questão bacana. Uma outra questão que eu posso fazer utilizando o TEC, o Teorema da Energia Cinética. Só que você vai falar assim, caraca, Gepeto, mas aqui tem várias forças atuando no bloco. Sim, por isso mesmo. Né? Eu vou aplicar o TEC. Aqui eu tenho o peso. Perdão, pessoal, aqui. Vou mandar para você. Peso. Normal. E a força de atrito.
reto em sentido contrário ao escorregamento. E a FAT. Legal, que bacana. Então tem 3 forças atuando no bloco. Beleza. Para nossa sorte, trabalho é uma grandeza aditiva. O que significa isso? Pessoal, pelo teorema de energia cinética, o trabalho da força resultante é igual à variação de energia cinética. Tá bom, Gepeto, mas como é que eu calculo o trabalho da força resultante? Pessoal, o trabalho é uma grandeza aditiva. O que eu vou fazer? Trabalho da normal. Vou somar mais trabalho do peso, mais trabalho da FAT. Hum, que bacana. Tudo isso é igual à variação de energia cinética? Sim, energia cinética final menos a energia cinética inicial. Bacana. Pessoal, só que a força normal aqui não realiza trabalho. Por quê? Porque ela é perpendicular ao deslocamento aqui, ó. Qual o vetor de deslocamento? É o vetor que liga o ponto de partida até o ponto de chegada. A força normal é perpendicular ao vetor de deslocamento. Sempre que a força é perpendicular ao deslocamento, ela não realiza trabalho. Ah, então o trabalho da normal é zero? Sim, já eliminamos uma. Legal. Pô, GPT, o bloco está descendo. Como é que eu calculo o trabalho do peso, hein? Pessoal, a força-peso é uma força conservativa. O que significa isso? O trabalho do peso na descida não depende do caminho seguido pela partícula, não depende da trajetória descrita pelo corpo. Você aprendeu que o trabalho do peso é mgh. Que legal. Era só isso? Era GH. Mais o trabalho da FAT, deixa eu pegar minha borracha que eu mais o trabalho da FAT. Ai, Jesus. Perdão, pessoal, fiz besteira. Mais o trabalho. E pum, né? Mais o trabalho da FAT. Olá, pessoal. Tudo isso é igual à variação de energia cinética. Energia cinética inicial é zero. E a final? mv quadrado sobre 2. Ah, bacana. Então, o trabalho da FAT, né? Olha lá, ó, o bloco estava inicialmente em repouso, né? Energia cinética final, mv quadrado sobre 2, inicial, zero. Então, o trabalho da FAT vai ficar 1 meio de mv quadrado menos, aqui ó, mais mgh, passo para o segundo membro, menos mh. Que legal! Então, seria a letra 1 meio de mv quadrado menos mgh. Viu? Menos mgh. Tá lá, pessoal. Opção correta, letra B. B. Não esqueça, pessoal. Trabalho é uma grandeza aditiva. Tá legal? O que significa isso? Olha que questão bacana no concurso de sargento especialista de aeronáutica. Olha que questão legal. Uma questão em que a gente mata de forma rápida, aplicando o chamado teorema de energia cinética. Legal, pessoal? Deixa eu ajeitar minha mesa digitalizadora. Bacana? Tranquilo, senhores? Legal. Bom, agora vamos voltar na questão número 1. Né? Bom, vamos voltar agora. Deixa eu mudar a cor da minha caneta. Mudei. Bom, vamos lá. Olha essa questão que legal. Né? O gráfico a seguir relaciona a intensidade da força e a posição durante o deslocamento de um móvel, perdão, pessoal, com massa 10 kg. O bloco se deslocou da posição 0 até a posição 6 metros. O módulo da velocidade do móvel na posição 0, em metro segundo, é? Pessoal, bom, vamos lá. O gráfico a seguir relaciona a intensidade da força durante o deslocamento de um móvel com massa da posição 0 até o repouso. Para nossa sorte, ele atinge o repouso aqui. A gente vai ter que descobrir qual é a velocidade do bloco aqui nesse ponto. Então, ele passou por esse ponto aqui, ó. Olha lá, ele passou pela posição 0, 0, vendo? Passou pela posição 0, né, com a velocidade V0.
Não sei qual é a velocidade dele. Ó. Está a posição, né? Ele passa pela posição 0, 0, com velocidade V0. Legal? Com velocidade V0. Legal? Com velocidade V0. Então, o que acontece? Velocidade V0. Aí depois, na posição 6, ele para. Na posição 6, ele para. Tá? Olha lá. A velocidade é 0. Bacana? O que ele quer? A velocidade que ele passa aqui. Ó. Como é que eu vou achar a velocidade dele aqui na posição 0? Teorema de energia cinética. Pô, Gepeto, mas como é que eu vou calcular o trabalho da força resultante? Aqui a força é variável. Né? Como eu calculo o trabalho da força resultante? Calculando a área sobre o gráfico. Calculando a área sobre o gráfico. Ah, legal, porque aqui a força está variando. Trabalha numericamente igual a área. Né? Numericamente igual a área sobre o gráfico. Pô, bacana, que figura é essa? Trapézio. Trabalho, né? Trabalho. Área de trapézio. Base maior mais base menor vezes a altura, que é menos 10, sobre 2. Trabalho pode ficar negativo? Pode, porque é uma grandeza escalar. Né? Aqui, ó, 9 vezes 5, menos 45 de Joule. Legal? Menos 45 de Joule. Então, eu vou ter aqui trabalho total, menos 45, teorema de energia cinética. Energia cinética final, 0, menos a energia cinética inicial. Massa, quadrado velocidade, sobre 2. Menos com menos dá mais. 10 por 2 dá 5. 45 é igual a 5v quadrado. Viu? Daqui eu vou tirar aqui v quadrado é igual a 9, v igual a 3. Viu? Ele passa pela posição 0 com a velocidade de 3 metros por segundo. Legal? Teorema de energia cinética. Pessoal, muito obrigado. Matheus Felizardo, a esta aula que você me pediu. Depois eu vou voltar falando de energia potencial gravitacional, potencial elástica e conservação de energia mecânica. Pessoal, se for possível, deixe o seu like. Fico muito grato. E compartilhe esse vídeo para que você possa ajudar outros alunos. Obrigado pela atenção, pessoal. Até a próxima, se Deus quiser.